palestra e hoje temos a alegria de ter conosco a nossa companheira que membro desta casa, Cristiane Parmita, que vai estar falando para nós sobre o tema tribulações. Por isso passamos a palavra. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos ajude a refletir hoje, que nós possamos achar consolo nas palavras de Jesus que vamos ver hoje. Tribulações é o assunto que nós vamos refletir. Começando com Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Extremamente consolador. Porque aqui ele nos coloca que nós passaremos por dificuldades no caminho. Mas se mantivermos o bom ânimo, nós seremos capazes de superar essas dificuldades, porque ele veio dar o exemplo e ele conseguiu superar. Então, se nós seguirmos esse exemplo de Jesus, nós também conseguiremos. Vamos pensar hoje juntos sobre tribulações, trazendo para nós, pensando no nosso lado, principalmente emocional, que muitas vezes é o lado que nos aborda, né? Então, o que é tribulação? Evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade. Tudo aquilo que nos contraria, né? Continuando. Sensação de tristeza também é uma tribulação. De aborrecimento, ocasionada por um sabor ou por um desgosto, dor, infelicidade, amargura. Então, tudo aquilo que nos toca o coração de uma forma negativa, o nosso emocional reage muitas vezes de forma negativa, nos causando tristeza, nos sentimos infelizes, muitas vezes amargurados, né? Contrariados. Então, hoje nós vamos refletir sobre algumas bem-aventuranças de Jesus, que tem mais a ver com o tema tribulações, para ver se a gente consegue algum consolo para os nossos corações, principalmente para aqueles que estão aflitos, que estão com dificuldades morais, dificuldades físicas. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós podemos nos perguntar quem são os aflitos a que Jesus se refere. Que consolo é esse que ele nos fala aqui? Sofrem perseguição por causa da justiça. Que perseguição e que justiça são essas? E também podemos refletir sobre o reino dos céus. São muitas reflexões, né, que podemos fazer. Mas se começarmos a refletir sobre aflitos, se nos sentimos aflitos, que tipo de aflitos somos? Somos aqueles que estão passando por dificuldades resignadamente. Nós estamos passando pelas tribulações, mas fazendo esforço de passar bem, de aprender com elas. Ou somos aqueles aflitos que estão revoltados, que não aceitamos as tribulações, que estamos sendo rebeldes. Que tipo de aflitos somos nós? Né? E quando ele se refere aqui ao consolo, serão consolados? Quem será consolado? O aflito que encara a dificuldade com coragem, passa por ela bem, ou aquele que se rebela? Se usarmos o nosso raciocínio, é fácil compreendermos que é aquele que aprende com a dificuldade. Serão consolados porque aprenderão com aquilo, algo de útil. Esse é o nosso consolo, é o aprender a ser melhor. Esse é o consolo que podemos tirar dessa lição. Porque se passamos por dificuldades é porque temos algo a aprender. E que essa situação é útil. Se eu souber tirar a utilidade dessa situação, passando por ela bem. Quando fala que os que sofrem perseguição por causa da justiça, podemos pensar da justiça divina, não da humana. Sofrem perseguição no sentido de muitas vezes, quando nos resolvemos por seguir Jesus e os seus exemplos, nós não estaremos agradando a muita gente. As nossas escolhas podem afetar muitos daqueles que convivem conosco. Perseguição nesse sentido, não de nos sentirmos vítimas, não da vitimização, né? Estou sendo perseguido, mas nesse sentido de muitas vezes há ideias que se conflitam, porque hoje eu decidi que eu não quero mais ser aquele homem velho, e isso pode trazer conflitos para comigo e para o meio com que eu vivo. Quando fala aqui por causa da justiça, também podemos pensar na lei de causa e efeito, seria uma reflexão também da nossa vivência de causa e efeito.
Porque tudo que plantamos, nós colhemos. A colheita é obrigatória. O que plantamos, nós escolhemos. Mas o que colhemos é aquilo que plantamos. Então, causa e efeito não no sentido de nos sentirmos punidos, né? No sentido de acharmos que estamos sendo vítima da punição de Deus. Não nesse sentido. No sentido de que, se eu não soube ontem passar por essa experiência bem, hoje eu estou tendo a oportunidade de passar por ela bem. É nesse sentido. E o reino dos céus aqui, nós podemos pensar como uma paz íntima, como colocarmos o ser divino que há em nós à vista, como diamante que é pedra bruta, precisa ser lapidado, assim somos nós também. Então, o reino dos céus, em questão, podemos refletir como questão de conquista do divino, do ser divino que eu sou. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Jesus fala aqui, felizes daqueles que são injuriados, perseguidos, que sofrem calúnias ou mentiras, mas no sentido, quando ele fala que por minha causa faz muita diferença, né? Não é simplesmente passar por essas dificuldades de qualquer maneira. Por minha causa significa seguindo o exemplo de Jesus, o exemplo que ele dá, seguindo através dos seus ensinamentos, a vivência desses ensinamentos, né? Então, por minha causa aqui faz toda a diferença. Ele não fala que simplesmente basta passarmos pelas dificuldades, mas ele fala aqui passar por minha causa, quer dizer, quando eu me proponho a segui-lo e passar bem por essas situações, que eu me alegre de ter oportunidade de passar por elas, seguindo o seu exemplo. Então, ele fala que alegrai-vos. Muitas vezes não é isso que nós sentimos no nosso emocional. Quando pensamos assim, nós somos uma mistura de homem novo e homem velho, nós não somos completamente homem novo e nem completamente homem velho. Então, muitas vezes, intelectualmente, eu compreendo algo, mas o meu emocional não responde da forma que eu compreendo intelectualmente. Né? Então, muitas vezes, eu não sinto assim, né? Eu não me sinto alegre de passar por aquela situação. Se formos honestos, né? O emocional está ali incomodado. Eu não estou gostando, eu não quero passar por isso, eu não preciso dessa oportunidade, não, eu passo. Né? Pode dar para outra pessoa. Mas, na verdade, a proposta aqui é alegrar para que isso seja uma alavanca de crescimento espiritual para nós. Essa é a proposta, né? Então, alegrar nesse sentido não é de dizer, estou alegre, mas não estou sentindo aquilo, é no sentido de compreender maduramente que é uma oportunidade de crescer. E se há uma oportunidade de crescer espiritualmente, que eu possa me alegrar em poder passar por ela da melhor forma que eu puder. Isso tudo está em Mateus 5, capítulo 5, tá? Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, se pensarmos aqui, Jesus veio trazer uma nova proposta. Antes era sugerido olho por olho, dente por dente. Eu, tomo aqui e dou lá. Mas ele veio sugerir outra proposta. Em vez de fazer isso, que eu não resista ao mal, não no sentido de ser conivente ou de concordar, não é nesse sentido, mas que eu não me oponha ao mal com a minha pior face, mas que eu ofereça outra face, aquela face que eu tenho de melhor, aquela face que é boa, que vive em mim o ser divino. Então, essa face é a que eu vou mostrar quando eu estiver passando por uma situação que eu veja o externo como responsável pelo que eu sinto. Porque o homem velho tem disso, né? Ali, a pessoa ali é a culpada. A situação lá fora é que é responsável, não sou eu. Não é assim muitas vezes que a gente sente, mesmo que a gente pare para pensar, não, na verdade não. Não é isso que eu aprendo nos estudos, não é essa a proposta hoje como espíritos imortais, mas muitas vezes pode ser o que eu sinto. Então, é uma maneira de nos resgatarmos disso, desse sentimento. Jesus foi o nosso maior psicoterapeuta. Então, aqui ele dá uma terapia, vamos dizer assim, mesmo quando o nosso homem velho ainda se apresenta muito ali no nosso emocional. Porque, como o apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas
há de pior para mim, mas sim oferecendo o que há de melhor, porque eu vou aprender com isso e também vou estar fazendo o meu crescimento espiritual conscientemente. Então, ele fala que quem quiser disputar com você a sua túnica, além de dar a túnica, dá também a sua capa. Ele está falando, faça mais do que é pedido, faça mais do que lhe é exigido, dê um passo a mais na doação de você mesmo. Né? Quando ele fala que se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir que caminhe com ele uma milha, não é o suficiente. Faça mais. Porque se você se propõe a ser o meu discípulo, é isso que eu proponho a você, seguir este caminho de oferecer sempre mais no bem. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai, o Pai que está nos céus. Então, ele também sugere outra proposta. Antes era ensinado, amarás aqueles que vos amam. Agora eu sugiro que, além de amar aqueles que amam a vocês, amem aqueles que ainda não aprenderam a amar vocês. Então, amem aquele que eu possa ver como inimigo lá fora. Né? Meu homem velho vem falando, então veja aquele como meu inimigo. Ele sugere que uma terapia de resgate. Né? Quando eu deixo o meu emocional se sobrepor e eu vejo alguém como responsável lá fora, uma situação externa como responsável, ele fala, amai aos vossos inimigos. Se são aqueles que você vê como os inimigos, aprenda a amá-los como eles se apresentam. Bendizei, fazei bem a eles, orai por eles, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O que quer dizer isso? Para que eu reflita a divindade no sentido de, através dos meus atos, eu possa buscar em mim um ser divino, que eu tenho acesso, se eu quiser, se eu fizer o esforço para que esse ser divino se revele. Então aqui o Jesus dá um exemplo da natureza. Ele fala que o sol e a chuva caem sobre bons e maus, justos ou injustos, sem distinção. Então é um exemplo muito bom para que pensemos também no amor indistinto de Deus, que é o exemplo que temos na natureza em geral. Então, não separa você é bom, você merece, você é mau, você não merece, como muitas vezes fazemos em relação ao nosso próximo. Mas o sol e a chuva é sempre ofertada a todos e cada um vai escolher o que fazer com essa oferta, né? Então, se eu amo aquele que me ama, o que eu faço demais? Né? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ele coloca aqui o exemplo dos publicanos, que na época eram os cobradores de impostos desprezados pela sociedade da época, porque eles cobravam impostos e muitas vezes não de uma maneira honesta. Então eles eram desprezados, eram considerados gente de má vida. Então ele coloca, se vocês consideram os publicanos de má vida e não fazem mais do que eles ou melhor, qual é a diferença entre vocês? E se saudardes unicamente vossos irmãos, o que fazeis demais? Quer dizer, eu só gosto de quem gosta de mim, de quem pensa como eu, quem sente como eu, quem é diferente eu não gosto. Então o que eu faço demais? Né? Qual é o que eu adiciono de bem aí? Não fazem os publicanos também assim? Então aquele que eu julgo de má vida também não faz isso? Se eu faço igual, não faço melhor, qual é a diferença entre nós? Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Significa não que tenhamos a perfeição, a condição de sermos perfeitos absolutamente como Pai, mas a perfeição no sentido de buscarmos sermos melhores de acordo com o nosso entendimento das leis de Deus no nosso nível evolutivo de agora, fazendo sempre o nosso melhor, procurando excelência, não no sentido de melhor como Jesus, ou melhor como Deus, ou melhor como outra pessoa, mas melhor como eu posso ser, né?
eu sou um ser divino, que estou estagiando num processo evolutivo. Não faz sentido buscar me comparar ao ser como outro ser que é único. Então, que eu possa fazer esforço de ser melhor, de acordo com as minhas possibilidades, podendo, de acordo com o que eu posso fazer no momento. Claro, sempre fazendo esforço para sairmos do patamar que estamos, né? Mudarmos de patamar evolutivo. Cláudio Sinotti, aqui no livro Refletindo a Alma, ele coloca algo muito interessante. Amar os inimigos, canalizar a força da oração aos que nos perseguem, como ele, Jesus, propôs, possibilita adicionalmente recolher a projeção dos nossos próprios conflitos e solucioná-los na raiz, ou seja, em nosso mundo íntimo. Então, quando nós projetamos muitas vezes os nossos conflitos no outro, é assim que sentimos que ele é o culpado, porque ele é desse jeito, né? Porque ele faz a minha vida infeliz, porque aquela situação lá fora. Isso é a projeção que o Cláudio se refere aqui quando ele coloca os nossos próprios conflitos podem ser solucionados através dessa proposta de Jesus, quando ele fala amar aos inimigos, quando eu vejo o inimigo lá fora, que eu aprenda a lidar com essa situação, né? Se eu canalizo a força da oração aos que eu sinto que me perseguem, né? Eu posso intelectualmente saber que não, isso não faz sentido, mas eu sinto aquilo na situação, de que eu estou sofrendo uma perseguição, vamos dizer. Então, que eu posso oferecer a outra face e assim eu vou me resgatar. Vou recolher a minha projeção e trabalhar, de qualquer forma, o meu mundo íntimo. Porque se eu me proponho a amar aquele lá fora que eu considero como inimigo, né, deixando o meu homem velho, o meu emocional vir à tona, eu já vou estar trabalhando em mim também isso. Então, claro, procuremos olhar sempre para nós, nos centrarmos, mas não nos desesperamos se isso acontecer do emocional, muitas vezes nos sabotar. Porque aqui Jesus, como o psicoterapeuta que ele era, tinha propostas também de resgate nesse sentido, né? Que possamos reflexionar sobre isso, é muito interessante. Então eu posso me perguntar o que devo fazer para passar bem pelas tribulações no meu dia a dia. Porque é fácil falar na teoria, né? Pensar assim, vou fazer assim assado, mas o que eu posso fazer na prática, no meu dia a dia, na vivência? Então, Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, dá algumas dicas pra gente. Ela fala assim: apoia-te nele, Jesus. Sob tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faz conforme te inspire a consciência reta. Então, ela fala aqui que se eu estou passando por dificuldades ou não, que eu busque a inspiração divina. Por exemplo, através do exercício de pensar como Jesus agiria nessa situação. De forma alguma, ela sugere que sejamos Jesus ou que tenhamos a obrigação de fazer tão perfeitamente como ele fez, né, passando pelas dificuldades. Não, de maneira alguma. Ela diz aqui para que possamos agir dessa forma pensando como ele agiria, para nos abrirmos à inspiração divina. Porque aí os benfeitores espirituais, né, aqueles que são da espiritualidade maior, terão acesso a nos inspirar através da nosso exame consciencial, através da nossa abertura de coração, da nossa sintonia consciente com eles. Eles podem sugerir, né, meios de superarmos, né, por exemplo, a dúvida, ou quando nos sentimos perseguidos. Quem nunca passou por uma situação assim? Não te escondas nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. Não mintamos para nós, sejamos honestos, né? Possamos, eu sou assim, me ver como eu sou, fazer esforço, né? Sem pensar, não, mas eu sou assim porque fulano, não, mas a situação é porque eu nasci desse jeito, assim, nessa situação, então o que eu posso fazer? Não, sejamos honestos, não nos escondamos atrás de desculpas e mentiras que muitas vezes criamos, né? Em cada insucesso aprende como não repetir a façanha, nunca temas a ninguém. Então, se eu fiz de uma forma, passei por uma situação, não deu certo, que eu tente passar, se me aparecer outra situação parecida com aquela, fazer diferente. Não repetir, ficar batendo na mesma tecla. Passamos diferente. Não temamos a ninguém também. O medo é algo que muitas vezes nos paralisa, o raciocínio, né? O desenvolvimento, o crescimento espiritual. Então ela fala, não precisamos temer a ninguém. Respeita sim as conquistas de cada pessoa, considera-a e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Então ela fala, respeitemos aqueles que já conseguiram conquistar o que ainda não conseguimos.
né? E que procuremos fazer os nossos esforços para conseguir também, porque todos podemos. Né? Se aquela pessoa conquistou é porque ela fez esforços, é porque ela fez por merecer. E cabe a nós também respeitar muito aquela pessoa que já conseguiu, porque não é fácil, nós sabemos, porque muitas vezes estamos fazendo esforço e estamos ali tendo dificuldades, que respeitemos, mas também façamos esforços de conseguir essas qualidades morais. Concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer sempre que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Então a Joana fala, nós temos o direito de errar, somos humanos, mas também temos o dever de nos melhorarmos sempre, sem ficarmos estagnados naquele patamar evolutivo, por qualquer motivo que seja, que possamos fazer esforços para crescer espiritualmente, como espíritos imortais para o bem. Marco Príncipe, em Diretrizes para uma Vida Feliz, ele fala algo muito interessante. Mantenha-se em paz, não se considerando tão importante que seja sempre motivo da agressão e da maldade dos outros. Se você assim proceder, o mal dos outros nunca lhe fará mal, mas o seu bem a todos fará muito bem. Muito interessante essa colocação, porque ele fala que se eu sempre me vitimizo, todo mundo está atrás de mim, me perseguindo, ah meu Deus, coitada de mim, ninguém gosta de mim, sempre tem alguma situação que vem, me atrapalha, né? Se eu vejo assim, eu tenho que rever conceitos aqui e me centrar em mim, mantendo em paz em qualquer situação. Porque ele fala, se eu assim proceder, eu não vou dar abertura, brecha para que o mal, mesmo que seja intencional, de outra pessoa em relação a mim, eu não vou abrir brecha para que isso me perturbe ou me afete negativamente. Mas o bem que eu me propuser fazer sempre conscientemente para outra pessoa, sempre fará bem. Eu trouxe uma poesia da Alta de Souza que eu acho extremamente consoladora, me toca muito o coração e eu achei que tinha a ver com o tema de hoje. Meu irmão, é chamada Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É do livro Parnaso de Aventura. Extremamente consolador, especialmente, no meu ver, essa parte que ela fala do templo interno abandonado. Né? A mais alta de todas as capelas, eu não preciso ir lá fora, eu tenho a minha capela, o meu templo interno. Né? Que eu saiba receber essas respostas divinas, né? As respostas lúcidas e belas, dentro de mim, no meu templo interno. Né? Quando fala que ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Ele responde a nós. Né? Que saibamos conectarmos com Ele, para podermos escutá-lo. Né? Compreendendo a dor que nos domina, quando estivermos passando pelas tribulações, a dor apertar, o coração apertar, que eu possa me conectar com o Pai e receber o consolo que Ele tem para oferecer, né? As respostas lúcidas aos meus questionamentos, né? Porque Ele sabe a melhor forma de nos responder. Aqui, a lenda dos índios Cherokees, eu achei muito interessante trazer, porque para mim foi muito instrutivo, me fez refletir muito, tocou meu coração também. Eles têm esse rito de passagem, quando os jovens querem ser considerados adultos pela tribo, eles precisam passar por um rito de passagem para que eles consigam, né, o que eles almejam. Mas esse rito consiste em ir para a floresta, ter os olhos vendados à noite e ficar ali sem sair do lugar e sem tirar a venda dos olhos. Então eles vão passar a noite na floresta. Então teve um jovem que ele quis passar por esse rito. E ele foi lá para a floresta, teve os olhos vendados, e aí ele começou a questionar, começou a temer, ele começou a ouvir barulhos de animais, de passos sobre as folhas secas, ele estava com frio, estava escuro, ele estava se sentindo sozinho, ele não sabia qual seria o destino dele, seria ele atacado por um animal? Será que ele sobreviveria àquela noite, àquela escuridão? Ele não podia ver nada.
Então, ele se sentiu muito temeroso, né? Mas ele resolveu se manter firme ali e passar por aquele rito bem, de uma forma que no dia seguinte ele pudesse falar, consegui ser um adulto diante da tribo. Então, amanheceu, ele sentiu o sol e ele pôde tirar então a venda dos olhos. Quando ele tirou a venda dos olhos, ele olhou para o outro lado e o pai dele estava sentado ali. Do outro lado, ele estava sentado num tronco, o pai no outro tronco. Quer dizer, o pai dele passou a noite inteira, sem ele saber, ali tomando conta dele. E ele, obviamente, não sabia, mas temeu, mas ele sentiu frio, se sentiu sozinho, e o pai estava ali o tempo inteiro. O que nos faz pensar que o nosso pai também está sempre ali. Né? Eu posso não estar vendo, posso não estar sentindo muitas vezes a presença divina, né? Pelas minhas perturbações espirituais, pelas minhas escolhas de não conexão com o Pai, mas Ele está sempre ali. Não importa se nos sentimos merecedores ou não, Ele está sempre ali nos guardando. Ele está sempre ali como um Pai que podemos contar com sem muitas vezes pedirmos. Né? Ele ali naquele rito, nós podemos também entender, por exemplo, a venda nos olhos como uma oportunidade dele olhar para si. Há uma reflexão que podemos fazer. Ele passou aquela noite toda ali sozinho, com a venda nos olhos, pensando consigo. E o que ele pensou não foi exatamente produtivo. Ou pode ter sido, ele pode ter aprendido também com os medos que ele passou naquela noite. Ele pode ter aprendido a se ouvir, né? A reflexão quanto ao Pai também, né? Porque muitas vezes a venda quem colocamos somos nós mesmos. Ninguém coloca a venda nos nossos olhos, nós colocamos, né? E aí não vemos que o Pai está ali, não sentimos que Ele está, mas Ele está. Pai sendo Deus, nosso Pai, né? Essa historinha me fez pensar na maturidade também, na questão do rito para conseguir ser considerado um adulto na tribo, né? Será que como nós agiríamos se fôssemos nós jovens nessa situação? Tiraríamos a venda e aí fingiríamos que passamos bem por aquele processo, para ver se colava, né? Para ver se eu burlava. Será que eu saía dali, né? Daquele local, ia me esconder em outro, depois eu voltava? Como que eu encararia esse desafio? Porque não é assim que também encaramos desafios no nosso dia a dia, se pararmos para pensar, como jovens que querem se tornar maduros, espiritualmente falando. Os testes das tribulações que nós passamos podem ser vistos como esse rito de passagem, filosofando, né? Pensando assim alto. Podem ser os ritos de passagem, né? Nosso, de criança para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem para adulto, tá? Adulto maduro. Não são assim os testes que nos chegam, não são para isso, para que aprendamos a amadurecer. Então, isso me trouxe muito consolo. E espero que tenha trazido consolo para o coração de vocês também, porque muitas vezes eu passo por aflições, todos nós acreditamos que passamos, e eu esqueço que Deus está ali junto comigo. Eu me sentindo bem comigo ou não, eu pedindo ou não, Ele está ali. É claro que eu preciso fazer o esforço de passar por essa situação de forma como o jovem passou, corajosa, né, honesta, se colocando mesmo com medo ali, passando por aquela situação bem. Essa foi a maneira do jovem passar bem pela situação. E eu, no meu dia a dia, quando me aparece uma tribulação, é assim que eu passo por ela? São vários questionamentos, várias reflexões que podemos fazer de uma historinha assim. Então, que possamos hoje refletir que Deus está sempre conosco nas nossas dificuldades. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre temos ajuda ao nosso alcance. Basta fazermos a nossa parte. Basta procurarmos passar pelas situações da melhor forma que pudermos, porque as respostas virão, o consolo virá. Nós não estamos sozinhos. Lembremos disso, que o Senhor Jesus nos abençoe.